Estamos de volta, minha gente. E aí, a pauta do primeiro bloco foi sensacional. Viu como é importante a gente trazer sempre conhecimento para o empreendedorismo? Agora vamos falar de saúde feminina. Agora eu recebo no estúdio, já está comigo a Ciara Flose, que vai falar, gente, sobre a síndrome dos ovários policísticos. Um assunto que as mulheres ainda têm muitas dúvidas relacionadas a esse tema. E ela, como nutricionista, vai trazer algumas dicas e importância desse cuidado, do tratamento e também na prevenção. Seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Muito obrigada, Biel. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês hoje e falar de um tema tão importante, né? Porque hoje em dia se fala muito sobre síndrome dos ovários policísticos, mas muitas mulheres ainda não sabem que tem. Elas só apresentam diversos sintomas que elas acham que é normal, mas que na verdade não é e que pode ser a síndrome dos ovários policísticos. E o que seria então essa síndrome dos ovários policísticos? É uma endocrinopatia mais frequente em mulheres que estão na idade reprodutiva, atingindo cerca de 15% da população feminina. E ela é definida por um conjunto de sinais e sintomas que estão associados à anovulação e ao aumento dos andrógenos, que são os hormônios masculinos. E o mais conhecido deles é a testosterona. E ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que estão associados a irregularidades menstruais, a acne, a pele fica mais oleosa, a seborreia, a queda de cabelo que está associada à alopecia androgenética, que no caso é a calvície feminina. Sabe quando a mulher ela começa a ter essa linha média, ela começa a ficar mais aparente. Então não é uma queda de cabelo percebida, aquela queda de cabelo que a gente vê no chão da casa, do banheiro, na escova, não. É quando o cabelo ele começa a ficar bem ralinho. Essa é a alopecia androgenética. Um dos sintomas também é o excesso de pelos corporais e faciais, principalmente nessa região aqui do maxilar, ao redor dos mamilos, no abdômen, nas costas, que são lugares onde geralmente os homens têm mais pelo. Ela também é caracterizada pela infertilidade, dificuldade para perder peso, ansiedade e depressão. Então são sintomas, às vezes, que trazem não só uma problemática, mas trazem, às vezes, uma dificuldade na própria vida, na rotina do dia a dia, que isso vai generalizando no corpo todo, até no psicológico, no sentimental, no físico. Isso pode ser genético também? Existem fatores genéticos que estão associados à síndrome dos ovários policísticos, mas o mais importante está relacionado aos fatores epigenéticos. E quais são esses fatores epigenéticos? São fatores como, por exemplo, alimentação, estilo de vida, ou seja, falta de atividade física, que é o sedentarismo, o consumo de bebida alcoólica com frequência, tabagismo, drogas, enfim. Então, existem alguns fatores que eles modificam a forma como os nossos genes são expressos. Esse é um assunto que realmente tem que ser bem complexo. Existe algum comportamento, além desses que você destacou, que podem contribuir para esse surgimento? Sim, foi o que eu falei, né? Esses fatores epigenéticos. Então, por exemplo, a dieta, o padrão alimentar. Então, uma alimentação rica em açúcar, em carboidratos refinados, em alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente encontra no mercado, que vem num pacotinho e que tem um monte de coisa ali dentro, vários ingredientes. Que a gente nem lê as informações nutricionais Exato, atrás, né? Que tem uma lista de ingredientes desse tamanho, cheia de corante, conservante, aroma, sódio, açúcar, que são conservantes também, adoçantes artificiais. Então, tudo isso, né, é um padrão alimentar mais ocidental. Os laticínios também, leite e derivados, eles podem ser um gatilho, porque eles pioram a acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos. O consumo exagerado de glúten, que é uma proteína extremamente inflamatória. Então, a alimentação está muito associada ao desenvolvimento dessa síndrome e a falta de atividade física também. Afinal, a gente foi feito para se movimentar. Exatamente, para você ver como é importante a alimentação, que ela é um remédio do nosso corpo, que isso contribui para todo o estímulo que traz saúde, proporciona a realização pessoal de todas as fases da nossa vida. E do diagnóstico, como é que ele pode ser diagnosticado? Como é que a gente pode ser feito para identificar isso numa mulher? Existem alguns critérios diagnósticos da síndrome dos ovários policísticos, então os critérios são mais clínicos, tá? Então, por exemplo, irregularidade menstrual, hiperandrogenismo clínico e ou bioquímico. O que é hiperandrogenismo? É quando existe um aumento dos hormônios masculinos no corpo da mulher. A testosterona, tá? Então, a mulher ela fica com a pele mais oleosa, mais acneica, o excesso de pelos, que é o que a gente chama de hirsutismo, a queda de cabelo, a calvície feminina. E esse hiperandrogenismo, ele pode ser tanto bioquímico, ou seja, nos exames de sangue a gente consegue ver um aumento desses hormônios de fato, ou ele pode ser um hiperandrogenismo clínico,
Ou seja, os exames estão normais, ou seja, você vai no médico, o médico fala pra ti, tu não tem nada. Fique tranquila. Que loucura. Mas tu apresenta as características clínicas da hiperandrogenia, que foi o que eu falei pra você. A pele mais acneica, a queda de cabelo, excesso de pelos, tudo tem isso. que observar a pele e o corpo. Tem que observar os sinais do teu corpo. A infertilidade, ou seja, mulheres que estão tentando engravidar aí há meses e não conseguem engravidar. A irregularidade menstrual, ou seja, mulheres que têm ciclos muito longos, elas ficam mais de 40, 50, 60, 3 meses sem menstruar, né? Tem gente que fica mais de um ano sem menstruar, e isso é uma característica bem associada à SOP. E chega ao ponto de ser necessária uma intervenção cirúrgica também para essa situação? Já ouvi falar sobre intervenção cirúrgica, mas não é algo que é muito usual. Na verdade, o tratamento ele é na mudança da alimentação e estilo de vida. O que, na verdade, é até uma surpresa, porque os profissionais mais antigos, né, da medicina convencional, eles estão acostumados a tratar da síndrome dos ovários policísticos com pílula anticoncepcional e medicamentos como, por exemplo, o espironolactona, que é um diurético com ação antiandrogênica, então ele diminui os andrógenos e melhora os sintomas, né? A metformina, que é um medicamento que diminui a resistência à insulina, que está muito associada à síndrome dos ovários policísticos, mas medicamento não trata da causa do problema. O medicamento, ele mascara o sintoma. É como, por exemplo, assim, se você tivesse uma taxinha no banco no bolso da sua calça. Certo. Toda vez que tu for sentar, o que vai acontecer? Aquela dorzinha. A dorzinha. A taxinha tá ali machucando seu bumbum. Imagine que tu tá há 20 anos sentando nessa taxinha. Tem um rombo desse tamanho assim no seu bumbum. Aí você não tá aguentando mais de dor. Você vai no médico, ele te dá um analgésico. Ele tirou a dor, mas ele não tratou da causa do problema. E o que a nutrição faz? Sim. Ela tira a taxinha. Ela tira a taxinha. É igual quem tá sentindo dor, toma remédio para parar a dor, mas não trata com anti-inflamatório. Exato, não tratou da causa do problema. A gente tem que tratar da causa. O que está causando esses sintomas? E não simplesmente mascarar sintoma. Sintoma é um sinal de que existe alguma coisa errada no nosso corpo. Então a gente precisa escutar o sintoma, entender, obviamente, com a ajuda de um profissional, tratar a causa. Então o que acontece? A nutrição, como ela vai tratar da causa, ela vai tirar a taxinha, concorda que até cicatrizar demora um tempinho, tá? Então mas não faz é da parte noite do processo. Exatamente, até porque não foi da noite pro dia que estragou, né? Então não é da noite pro dia que vai curar, que vai sarar. Demora um tempinho, cada pessoa no seu tempo, mas quando a gente trata da causa, a gente consegue de fato resolver o problema. Muito bem. Deixa eu ver se tem perguntas dos internautas, das internautas que estão participando e tirando algumas dúvidas. Bom dia, minha dúvida é: a mulher com síndrome de ovários policísticos produz mais testosterona que a mulher que não possui? Quais as consequências desse desequilíbrio hormonal? A Márcia de Florianópolis. Tu destacou essa produção da testosterona na mulher, mas existe consequência desse desequilíbrio? Então, foi o que eu falei. Ela pode ou não ter um aumento bioquímico ali da testosterona, tá? Isso a gente pode ver em exame, ou seja, existe um aumento de fato dessa testosterona ou não. Ela pode apenas apresentar as características clínicas da testosterona. E é justamente isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando existe uma resistência à insulina, insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, e o que ele faz? Ele pega o açúcar que está no sangue e coloca dentro da célula. Quando a gente tem uma alimentação rica em carboidrato refinado, em açúcar, o que acontece? O nosso pâncreas começa a produzir muita insulina, o nosso corpo começa a ficar resistente à ação desse hormônio. E a resistência à insulina, como consequência disso, é a hiperinsulinemia, um excesso de insulina aí circulando, e esse excesso de insulina desequilibra os hormônios ovarianos, aumentando a produção dos hormônios masculinos. Olha que interessante, gente. Vamos ver a próxima pergunta, vamos ver de onde que é a pergunta para a doutora. Quando as mulheres chegam em período da menopausa com ovários policísticos, os problemas desaparecem? Joana de Camboriú. Aí, o período 40 mais, 50 mais. Dá uma reduzida sim, obviamente, porque daí a mulher ela diminui a produção de hormônios. Aí já tem essa produção. Exato, ela já diminui a produção hormonal, porque existe a menopausa, nada mais é do que uma falência ovariana. Então existe isso, mas a gente precisa entender que a gente também produz hormônios nas adrenais. Então a gente também precisa ver. Some totalmente. Não, a gente precisa ver como está essa adrenal também. Então é importante a gente se consultar para entender. Vamos ver a próxima pergunta, de onde é? Vamos ver a próxima pergunta. A Helena de Camboriú.
A infertilidade está associada à síndrome dos ovários policísticos? Por quê? Tu destacou um pouquinho, mas se quiser trazer um pouco mais dessa pincelada da infertilidade. Então, essa hiperinsulinemia causada pela resistência à insulina, ela desequilibra os hormônios ovarianos, aumentando a produção de andrógenos. Isso aumenta o LH, que é o hormônio luteinizante, diminui o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e isso causa, né, esse aumento na produção de cistos ovarianos e a anovulação, a infertilidade no caso. A infertilidade. Vamos ver a próxima pergunta, da onde é? Érica de Itajaí. Bom dia. É verdade que surge o aparecimento da acne com frequência nesse tipo de síndrome? Sim. E aí? Foi o que a gente falou, né? Como existe um aumento dos andrógenos, dos hormônios masculinos, a pele ela fica mais oleosa. E a pele mais oleosa, ela pode ser um gatilho para acne. Deixa eu te perguntar, a gente está trazendo essa situação, por exemplo, da acne, mas ele pode se desenvolver e evoluir para umas situações mais graves por conta dessa síndrome, por exemplo, momentos muito mais agravantes na mulher? Sim, com certeza. Então, mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, elas têm um risco aumentado para desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Muito importante, então, realmente se cuidar e atentar sobre isso. E é possível conviver, então, com esse distúrbio ou tem que tratar o quanto antes, quando descobre? Exato, tem que tratar o quanto antes. Primeiro que assim, a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos e não se cuida, ela não tem qualidade de vida. Até porque foi o que eu falei pra ti, né? Os tratamentos convencionais, que é o uso da pílula anticoncepcional, ele já vai causar um dano muito grande no corpo da mulher. Então a pílula anticoncepcional é uma verdadeira bomba pro corpo da mulher. Eu já ouvi muitas mulheres falar sobre isso. E elas querem, às vezes, saírem disso. Como é que é esse processo da saída, que não pode ser tão rápido também, né? Primeiro precisa tratar. Tratar. Porque a mulher que está tomando a pílula anticoncepcional, ela está com os sintomas dela silenciados e na hora que ela para de tomar o anticoncepcional, esses sintomas vêm. Então a acne piora, queda de cabelo, excesso de pelos, tudo vem, né? Dificuldade para perder peso. Então, assim, a pílula, além de ser uma bomba e causar um monte de problemas, né? Então, assim, ela causa uma série de deficiências nutricionais, desbiose intestinal e vaginal, que é quando existe um desequilíbrio dos bichinhos que vivem no nosso intestino e na nossa vagina, podendo causar candidíase de repetição também. Nossa. Pode causar doença inflamatória intestinal, fadiga, depressão, e ansiedade. E a cabeça da mulher, como é que fica, meu Deus? Pra você ver. Então, assim, além da mulher com a síndrome dos ovários policísticos já terem esses sintomas, ela vem com uma medicação que não está tratando e tá mascarando alguns sintomas, mas piorando outras coisas. Então a gente precisa tratar desse corpo, equilibrar esse corpo para depois conseguir tirar o anticoncepcional e não sentir tanto. Então eu tenho assim diversas pacientes que a gente conseguiu tratar, tirar o anticoncepcional e elas não tiveram sintomas. Olha aí. Tá vendo aí, mulherada, como é importante se cuidar? E, claro, a gente não pode julgar também, mas às vezes pode acontecer com qualquer pessoa, é um processo, faz parte, mas o tratamento está aí. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, pode acompanhar lá no Instagram da Ciara, que ela vai trazer outras informações relacionadas ao assunto das mulheres, tem dicas sobre esse tema também, para você poder acompanhar. Mas o mais importante é a gente se cuidar. A prevenção é a atividade física, é uma boa alimentação, o resto... As doenças que forem vindo, às vezes alguns problemas que forem vindo, a gente vai combatendo com todos os cuidados possíveis. Mas o importante é alimentação saudável e atividade física. Acho que é a base de tudo na vida. A gente trouxe ontem até o assunto da diabetes e foi o mesmo tema. Saúde, alimentação e atividade física. É a base da saúde de vida, a qualidade de vida. Exato. E pensando em atingir o maior número de mulheres, hoje em dia eu tenho um curso online. Olha aí, me conta sobre isso. Para ajudar as mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos a conseguirem se tratar de forma natural e ter resultados em apenas 4 semanas. Olha que maravilhoso. E dá para acompanhar esse curso ali no Instagram, você consegue acompanhar lá? Ali no meu Instagram, @CiaraFlosinutri. Lá nos meus links, ali você tem acesso ao meu método, né? Que eu desenvolvi um método, uma metodologia chamada Método SAS, que é justamente para tratar de mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos e é um método baseado em 4 pilares: alimentação, atividade física, modulação do estresse e suplementação. E mentoria com a Ciara, viu? Para tirar suas dúvidas com ela e poder se cuidar cada vez mais. Muito obrigada, Ciara, pela sua participação. Espero que você possa voltar outras vezes para falar dessa pauta de assuntos e nutrição, é muito importante. Obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigada e muito obrigada por todos vocês que estão assistindo a gente. É isso aí, gente. O programa vai encerrando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência.
Amanhã a Ju tá de volta com muito mais beleza. Amanhã tem Dr. Bruno aqui, hein? Mais assunto de beleza para as mulheres. Então não perca, amanhã nós estamos de volta. Um beijo enorme. Agora você vai ficar na companhia do TVC News com Dai Rosa. Tchau, gente. Valeu!